Não é o que você, mãe, faz pelo seu filho, mas o que você o ensina a fazer por si mesmo que o tornará um ser humano, um adulto bem-sucedido. Porque é sim parte do nosso papel de mães ensinar autonomia para os nossos filhos. E neste vídeo eu vou te dar 5 formas de você, mãe, ensinar autonomia para o seu filho, contribuir para o desenvolvimento emocional, social e cognitivo dele e, além de tudo, tornar a sua maternidade muito mais leve por aí. Mas antes, se inscreve aqui no canal, dá um like, porque toda semana nós temos conteúdos de qualidade para você. E sim, a autonomia contribui para o desenvolvimento do seu filho. Por quê? Quando ele realiza as coisas sozinho, ele precisa planejar, ele precisa se organizar, ele precisa estabelecer um método de começo, meio e fim. Ele precisa resolver os próprios problemas e com isso ele se desenvolve cognitivamente. Ele também se desenvolve socialmente, porque ter autonomia faz com que ele contribua, ter autonomia, ter iniciativa, faz com que ele contribua com o meio social no qual ele está vivendo, faz com que ele contribua com as tarefas de casa, com a organização da casa, e isso o ajuda a perceber o esforço de quem está ali realizando aquelas tarefas cotidianamente e o ajuda a ter empatia. Mas mais importante ainda, ter autonomia ajuda no desenvolvimento emocional do seu filho. É isso mesmo, porque a autoestima é formada a partir da autonomia. Como assim, Dani? A autoestima é formada a partir da autonomia? É isso mesmo, dá uma olhadinha nessa figura aqui. São os 3 degraus da mesma escada. Quando você dá autonomia para o seu filho, quando ele começa a realizar as coisas sozinho, ele se sente autoconfiante, ele se sente capaz, ele se sente bem com ele mesmo, ele sente que ele pode, ele sente que ele consegue. E aí com isso, a autoestima dele melhora, ele se torna ou se tornará um adulto capaz de confiar nas suas próprias capacidades de lidar com as situações e de resolver problemas. E não é isso, mãe, que você quer para o seu filho? Então, como desenvolver essa autonomia? Como eu disse para você, temos 5 formas bastante fáceis e práticas de você aplicar aí no seu dia a dia. A primeira forma de você desenvolver autonomia é estimular a realização de atividades. Muitas vezes, quando a criança é pequena, 2, 3 anos, ela tem essa vontade de fazer as coisas sozinha. E aí, sabe o que acontece? A gente acha que ela é muito pequena, a gente acha que é perigoso ela pegar o copo de vidro, ela mexer com a faca, com o garfo, e aí a gente não permite. Só que com isso, a criança se acomoda, a criança vai não desenvolvendo essa autoestima, ela não vai se sentindo capaz e ela vai se acomodando, vai ficando com medo de tentar. Então, muito importante você, claro, com supervisão, com cuidado, mas desde cedo, auxiliar a sua criança na realização das atividades. Vai ficar perfeito? Não vai, mas você vai criar nela esse senso de colaboração e também essa autonomia e essa autoestima. E quais são então as atividades que as crianças podem realizar em cada idade? Ali em torno de 1 ano e meio, 2 anos, elas já podem começar a colaborar sim. Elas já podem jogar a própria fralda ali no cesto, elas podem levar
levar a mamadeira ou o copinho de suco até a cozinha, fazendo pequenas tarefas, pequenas atividades que tenham relação com elas próprias. Depois, entre 2 e 4 anos, a gente continua com essa realização de atividades que tenham relação com a própria criança. Só que aí a gente amplia um pouquinho. Ela vai guardar os brinquedos e ela vai começar a ter o seu próprio autocuidado. Ela vai começar a aprender a se vestir, a calçar os seus tênis, a se alimentar sozinha. E depois, entre 5 e 6 anos de idade, a gente já pode iniciar com a contribuição na rotina familiar. Além de realizar o cuidado com as próprias coisas, além de realizar o autocuidado, a criança também já pode realizar pequenas atividades domésticas, como tirar o prato da mesa, guardar os copos de plástico dentro de uma gaveta, coisas simples, coisas seguras, mas que já comecem a desenvolver essa autonomia e esse senso de colaboração. Então, a primeira forma de ensinar autonomia é ensinar para sua criança a realização das atividades cotidianas. E a segunda forma é através das escolhas. Dar para a criança pequenas escolhas. Dar à criança a possibilidade de escolher, por exemplo, se ela vai colocar a camiseta azul ou a camiseta verde. Quando eu digo de escolhas, é claro que a escolha tem que estar adequada à idade da criança. Eu não vou deixar uma criança de 2, 3 anos de idade escolher se vai ao médico ou não, por exemplo. Essas escolhas são dos adultos, mas as pequenas escolhas do dia a dia precisam ser realizadas pela criança e precisam ser respeitadas. Ontem mesmo eu estava falando com uma das minhas alunas, uma mãe da turma de mentoria. A mentoria é minha mentoria online de mães e ela está com a lista de espera aberta para a próxima turma. Então, se você tiver interesse, eu vou deixar aqui o link na descrição desse vídeo. Vai lá e participa. Mas enfim, o que essa mãe estava me dizendo? Que ela perguntou ao filho se ele queria Yakult ou Todinho para o lanche da escola. Ele respondeu Yakult, mas ela, entendendo que talvez o Todinho sustentasse mais, ela colocou Todinho. E essa criança ficou extremamente chateada, extremamente triste com essa mãe. Por quê? Foi exatamente isso que a criança disse. Mas mamãe, você me perguntou o que eu queria. Se você me perguntou, por que você não me respeitou? E é isso. Se a criança pode escolher, nós vamos respeitar a escolha da criança. Nem sempre ela vai escolher aquilo que a gente quer que ela escolha, mas tá tudo bem. Essas pequenas escolhas fazem parte do dia a dia e são importantes para o desenvolvimento da autonomia. Um outro ponto, um terceiro ponto, uma terceira forma através da qual a gente desenvolve a autonomia é auxiliando a criança e encorajando a criança na resolução de conflitos. Crianças em idade aí entre 3 a 7, 8, às vezes até mesmo 10 anos de idade, entram em conflito constantemente, seja com outras crianças de fora da família ou até mesmo com os próprios irmãos. E aí, para que a criança desenvolva autonomia, ao invés de você adulto ir lá e resolver a situação por ele, encoraje o seu filho, ensine o seu filho o que dizer, o que fazer, mas ensine o seu filho a resolver a situação por si, porque esse vai ser um aprendizado muito importante para a vida dele no futuro. Então, diga a ele, por exemplo, filho, eu sei que você não gostou que o seu irmão pegou o seu brinquedo. Então, vai lá, diga para o seu irmão
irmão que você não gostou e peça o seu brinquedo de volta. A gente orienta, a gente ensina, a gente mostra para o nosso filho formas de resolver problemas sem usar a violência, mas a gente evita fazer por ele. Por quê? Porque a gente quer que ele faça sozinho. Além disso, para estimular a autonomia também, a gente precisa entender, e esse é o quarto ponto, que a autonomia é um processo. É um processo de 4 etapas. Lembra, às vezes eu não deixo a minha criança fazer com 2, 3, 4, 5 anos, mas aos 8 anos eu quero que ela se vista sozinha. Mas eu não ensinei, eu não trabalhei, eu não inseri a criança nesse processo. E aí fica muito difícil que de repente, do nada, ela aprenda a fazer sozinha. Então, entenda que é um processo. E aí, para tudo que você for ensinar para sua criança, nós temos 4 etapas desse processo. A primeira etapa é você estar ali com a criança, fazendo junto com ela. Exemplo, você está ali dando banho na sua criança, você está ali fazendo junto com ela a tarefa, você está ali brincando junto com a criança. Depois, no segundo passo desse processo, você vai fazer pequenas ausências. Você vai deixar a criança começar a ter pequenas atitudes. Você vai estar ali no banho, você vai lavar a cabeça dela, que é mais difícil, mas você vai dizer assim: filho, agora é você que vai lavar aqui o seu bracinho. Filho, a mamãe vai lá pegar a toalha, eu já volto. Você vai lavando a barriguinha. Então você vai passo a passo ensinando a criança a fazer cada etapa. A mesma coisa na tarefa. Filho, lê essa página aqui, termina de ler essa página que eu vou pegar um copo de água, eu já volto. Então você faz pequenas ausências e volta. Volta rápido antes da criança te solicitar, antes da criança ficar nervosa com a sua ausência, porque senão também não vai funcionar. Aí você vai gradativamente aumentando essas ausências. Cada vez mais essa criança vai realizar mais atividades e mais etapas da tarefa sozinha. E aí, num terceiro momento, o que vai acontecer? No terceiro momento, você vai estar presente, mas numa presença passiva. O que isso significa? Você vai estar ali no banheiro enquanto seu filho toma banho, conversando com ele, distraindo, mas vai deixando ele executar todo o processo. Você vai sentar do lado do seu filho enquanto ele faz a tarefa, mas vai dizer assim: filho, eu tô aqui fazendo as minhas coisas, eu tô aqui lendo meu livro, mas você vai fazendo suas coisas aí. Se você precisar de mim, eu tô aqui. Você fica ao lado, monitorando, supervisionando, mas deixa o seu filho realizar as atividades sozinho. Até que no quarto passo, você simplesmente sai. Você coloca seu filho no banho, deixa ele tomar o banho sozinho, acredita naquilo que você ensinou e diz assim para ele: filho, eu estou indo lá no meu quarto, vou me trocar, vou guardar a roupa. Se você precisar de mim, você me chama. A mesma coisa na tarefa. Filho, tá aqui a sua tarefa, são essas páginas, você precisa de ajuda, agora eu vou lá terminar o jantar. Se você precisar de mim, você me chama. E aí é nesse momento então que a criança vai começar a demonstrar essa autonomia que é tão importante para a vida dela, tanto no presente quanto no futuro. E por fim, também e não menos importante, a quinta forma de desenvolver essa autonomia é elogiando e encorajando sempre. Sempre que seu filho conseguir realizar alguma atividade, sempre que seu filho fizer uma boa escolha, sempre que o seu filho conseguir resolver um problema, sempre que o seu filho demonstrar iniciativa,
Elogie, encoraje, porque é através do elogio, do encorajamento que a gente também vai estimulando, que a gente vai desenvolvendo a autoconfiança da criança rumo à autoestima que a gente tanto quer para eles.